Olá, eu me chamo Gabriel, sou quase biólogo e tenho medo de aranhas. E nesse episódio de hoje eu venho trazer um tema muito fascinante. Afinal, vocês sabiam que nada nunca realmente se tocam? Se alguém te perguntar do que você é feito, acredito que você responderia: sou feito de pele, carne e ossos. E não está errado. Mas todas essas estruturas, assim como todas as coisas do universo, são constituídos por uma coisa que é completamente invisível: os átomos. O átomo é a partícula microscópica que constitui toda e qualquer substância do universo. Mas a construção e complementação desse átomo, ele foi ao longo da história e teve a contribuição de vários pesquisadores e várias teorias para se estabelecer o que a gente tem hoje e entende como um átomo. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá na Grécia Antiga, quando se pensou em estudar a base de todas as coisas. Bem, lá naquela época eles acreditavam que o que constituía basicamente todo o universo era basicamente a terra, água, fogo e ar. E hoje sabe-se que não é somente isso. Então, o primeiro modelo atômico ele surgiu lá em 1803. Lá, o pesquisador, conhecido como John Dalton, ele propôs o seu primeiro modelo atômico. E o que é que ele especulava naquela época? Ele dizia que o átomo era a menor partícula da matéria e ele não poderia ser subdividido. Então, como ele seria a menor partícula, ele não teria mais camadas dentro desse átomo. No seu modelo, o átomo ele era maciço, ele era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Então ele ficou conhecido como o primeiro modelo atômico, ou o modelo de John Dalton, né? Mas, como as teorias elas são sendo refutadas ao longo do tempo, com o avanço da tecnologia e novas descobertas, no ano de 1897, o Thomson refutou a teoria do Dalton. Então, o Thomson ele trouxe o segundo modelo atômico. No modelo de Thomson, o átomo ele não era mais indivisível. Ele tinha subpartículas, que foi ele que descobriu os elétrons. Então, no modelo de Thomson, agora, o átomo ele continua sendo uma esfera maciça, porém ele tem carga positiva, e os elétrons estão circundando na sua superfície. Mas, assim como o modelo de Dalton foi refutado por Thomson, o modelo de Thomson foi refutado por outro pesquisador um pouquinho mais no futuro, em 1911, Rutherford. Rutherford ficou conhecido como o terceiro modelo, o terceiro modelo atômico, e nesse modelo, Rutherford ele mostrou que o átomo ele continua possuindo um núcleo maciço com carga positiva, porém os elétrons eles não estavam na superfície do núcleo. Eles estavam em uma camada chamada de eletrosfera circundando o núcleo. No modelo de Rutherford também, ele propôs que existia uma carga neutra nesse núcleo atômico, mas ele não conseguiu estruturar mais essa teoria por causa da tecnologia da época. Mas, além disso, o modelo de Rutherford ele teve uma contribuição por Niels Bohr. O que é que Niels Bohr contribuiu para o modelo de Rutherford? Ele conseguiu demonstrar que essa camada, chamada de eletrosfera, que possui os elétrons de carga negativa, era dividida em subcamadas. E com a camada mais externa, a camada mais longe do núcleo, o elétron era mais energizado. E mais próximo do núcleo, ele era menos energizado. O Niels Bohr ele conseguiu demonstrar isso e complementar a teoria do Rutherford. E além disso, ele mostrou que o elétron, quando ele quiser saltar de uma camada para outra, não quiser, mas quando ele consegue saltar de uma camada para outra, ele precisa de uma alta energia. Então, com o complemento de Rutherford, o modelo desse terceiro modelo atômico ficou conhecido como modelo Rutherford-Bohr. Mas e aquela carga neutra que eu falei para vocês, os nêutrons? Ele foi complementado só em 1932 por James Chadwick. Esse pesquisador ele conseguiu constatar a presença dos nêutrons lá no núcleo e, por isso, ele ganhou o Prêmio Nobel de 1935. Nada como merecido, não é? Então, vamos recapitular. O que a gente entende como um átomo hoje foi uma contribuição de todos esses pesquisadores e hoje o átomo ele possui um núcleo com carga positiva, os prótons, e com cargas neutras, os nêutrons. Eles são circundados por uma eletrosfera com os elétrons que possuem a carga negativa. Essa camada é dividida em subcamadas, sendo os elétrons da camada mais externa mais energizados e da camada mais próxima do núcleo menos energizados. Além disso, o átomo que a gente conhece hoje, essa camada eletrosférica,
ela se prende ao átomo, ela se atrai ao núcleo do átomo, corrigindo, né? Por uma energia chamada eletromagnética. E é essa energia eletromagnética que é a chave das coisas nunca se tocarem. Então, o que realmente acontece nessa região subatômica, né? Nessa esfera atômica? O que geralmente acontece é o que a gente sente, por exemplo, quando a gente dá um aperto de mão, a gente dá um abraço num colega, num parente. O que a gente sente é um termo físico chamado de repulsão elétrica. Essa camada eletrosférica, ela repele a próxima camada mais próxima dela. Então o que a gente sente é essa camada eletrosférica se aproximando, mas nunca o núcleo atômico. Mas essa repulsão elétrica, ela não é infalível. Se a gente colocar a altas taxas de temperatura, por exemplo... Não, espera, eu vou deixar esse conteúdo para um próximo vídeo. Então, se você gostou dessa curiosidade de nada nunca realmente se tocar, se você gosta de conteúdos assim de física, só deixar aqui nos comentários que quem sabe eu traga mais curiosidades dessa área tão fascinante quanto a biologia. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!